Já faz algum tempo eu parei de avaliar os livros que eu leio com estrelas, né, com notas, tanto lá no Instagram nas minhas resenhas quanto no Goodreads, que é a rede social que eu uso para catalogar as minhas leituras. E às vezes alguém me pergunta por que eu não dou mais nota ou que nota eu daria para um livro específico. E aí eu explico por que eu não dou mais nota, né, coloco todos os meus argumentos lá, tal, para a pessoa entender que realmente existe um motivo por trás disso. Então foi daí que surgiu a minha ideia de gravar esse vídeo, pra, né, eventualmente alguém que tem essa dúvida entender por que eu parei, mas mais do que isso, eu queria realmente debater com vocês quais são os critérios importantes, né, pra cada um na hora de decidir se um livro é bom ou ruim. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em literatura, eu sou apenas uma leitora que gosta de dar pitacos sobre os livros que lê. Então esses critérios que eu separei são coisas muito pessoais minhas, que pode ser que você concorde, né, que você compartilhe comigo esses critérios, mas assim, são coisas pessoais e como eu sempre digo, não são verdades absolutas. Então nesse vídeo eu vou falar sobre esses critérios e depois eu vou explicar por que eu parei de dar nota para os livros e aí vocês vão entender exatamente por que eu fiz nessa ordem. Antes de compartilhar quais são os critérios, só vou deixar os recados de sempre, né? Para quem ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e também me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre falando sobre as minhas leituras e resenhas e dicas de livros e outras coisas. Então, agora sim a gente pode começar a falar sobre os critérios que eu escolhi para avaliar um livro. Avaliar porque assim, eu não vou dar nota mesmo, mas é tipo falar se um livro é bom, ruim, mais ou menos, maravilhoso, incrível, enfim. A primeira coisa que eu acho importante é a gente pensar na proposta de um livro, né? Existem milhares de gêneros, subgêneros, né, estilos, autores, etc. Então, assim, existem muitas propostas de leitura. Então, o que eu quero dizer é, se eu vou ler um terror, eu quero sentir medo, né, eu acho. Se eu vou ler um clássico, eu sei que pode ser que a linguagem seja um pouco mais difícil, pode ser que essa história traga valores que hoje já não são mais aqueles em que a gente acredita, né? Se eu vou ler uma distopia, eu sei que eu vou encontrar um governo totalitário, que eu vou ficar revoltada com isso, enfim, cada gênero, subgênero tem uma proposta e eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente pensa em livros bons ou ruins, né? O que eu quero dizer, no geral, é que não tem como você ler, sei lá, O Exorcista esperando uma história de amor, porque não vai acontecer. Então acho que a gente tem que ter sempre isso em mente, avaliar um livro de acordo com aquilo que ele propõe, né? A segunda coisa é o prazer que a gente tem durante a leitura, porque eu sempre digo assim que livro fluido que a gente devora não necessariamente é um livro bom. Assim como um livro que a gente demora muito tempo para ler, também não quer dizer necessariamente que ele é um livro ruim, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um livro que eu demorei muito tempo para ler, mas que foi uma leitura que é uma das minhas favoritas da vida, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lioness River, que é um livro maravilhoso. Ele é um livro muito denso, muito pesado, assim, mexe com muitas coisas dentro da gente. Então, ele foi uma leitura pra mim que eu demorei pra fazer, e nem por isso foi um livro que eu achei ruim. Foi um livro, inclusive, que eu favoritei. Então, eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Muitas vezes um livro é muito rápido de ler, a gente devora, mas acaba e fala, né, que porcaria. Ou o contrário, como aconteceu comigo e com o Kevin. Então, também tem que pensar nisso, que essas coisas, uma não é sinônimo da outra, né? O que a gente tem que pensar é no prazer que a gente tem durante a leitura, no que a gente absorve, né, na experiência como um todo, independentemente de quanto tempo a gente levou para fazer aquela leitura. A terceira coisa é a construção dos personagens. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Muitas vezes a gente tem histórias que não são tão boas, mas que tem personagens muito bons, né? Que são realmente... Eu gosto de personagens que eu vejo e eu penso que eu poderia conhecer essa pessoa na vida real, que eu poderia ser essa pessoa eventualmente, sabe? E é muito difícil, eu acho, construir esse tipo de personagem, porque é como você criar uma pessoa que é tridimensional, que tem falhas, que tem qualidades, que pensa por si só, então às vezes ela vai fazer exatamente aquilo que você acha que ela iria fazer e tem vezes que ela vai te surpreender, né, com uma atitude que não condiz, não que não condiz, mas que não é o típico dela, né? Então acho que o personagem bom é esse, é o personagem que parece com uma pessoa realmente, que tem essa complexidade, que tem essa tridimensionalidade. Porém não é fácil criar esse tipo de personagem e então quando a gente se depara com esse tipo de personagem, eu acho que é uma coisa que já conta muitos pontos para um livro ser bom.
E se os personagens são bons, geralmente a história também acaba se tornando boa. Se tem esses personagens bem construídos, eu já amo. O próximo tópico é a construção da narrativa. Eu acho que um dos maiores desafios, eu acho que existem dois desafios muito grandes na literatura, em escrever uma história. Um é escrever uma fantasia, justamente pela liberdade que você tem de criar o mundo que você quiser, os seres que você quiser e os poderes que você quiser. O outro é você criar uma história que não tem nada de fantástico, né, no sentido de mágico, exatamente como a vida é, né, sem grandes acontecimentos, sem grandes reviravoltas, sem assassinatos e sem poderes mágicos e sem fantasma. Uma história, né, que poderia ser a minha, poderia ser a sua, mas existem muitos livros que têm ideias boas, que têm premissas boas, pontos de partida bons, mas não tem uma execução tão boa assim. Então é realmente difícil, não é tão fácil assim você contar uma história que envolva, que faça sentido, que surpreenda, mas que também não seja exagerada em nenhum sentido. E às vezes eu sinto que muitos livros querem muito, principalmente os de mistério, né, thriller e tal, querem muito surpreender o leitor, mas esquecem um pouco do resto, sabe? Então eu sempre penso comigo, surpresa, né, plot twist, reviravolta, é legal? É, mas não é sinônimo de qualidade, né, não é sinônimo de um livro bom. Muitas vezes você tá lendo um livro e aí você acaba sendo pego por aquela super reviravolta, mas ela de alguma forma não faz sentido, fica forçada, né? E aí, o que adianta ter essa surpresa, mas não ter uma história coesa, né? Uma linha de narrativa que faça total sentido, né? Então, às vezes é melhor você não surpreender tanto o leitor, mas ter essa linearidade, fazer esse sentido. E também tem histórias que a gente meio que vai sacando, né? A reviravolta ao longo dela, mas mesmo assim, quando a gente chega nesse plot twist, a gente acaba surpreendido porque o autor guardou ali na manga um elemento de surpresa, ou ele conduziu a história de uma forma que a gente não esperava. Então tudo isso é muito relativo, né? Um livro que eu posso achar maravilhoso nessa construção, você pode achar péssimo. Então é realmente algo muito subjetivo, mas eu acho que no geral a construção da narrativa é muito importante para isso, né? Pra gente ter uma história envolvente que faça sentido, que tenha um porquê, e ela anda ali, ó, juntinho com essa construção dos personagens, porque são os personagens também que ajudam a conduzir essa história e essa narrativa. A próxima questão, né, que eu acho importante, que é uma coisa que eu falei até no meu vídeo sobre metas, vou deixar o card aqui, que é uma coisa que eu tô cada vez mais prestando atenção, né, que é a representatividade, né, a gente poder conhecer outras realidades, outras culturas, experiências de vida que são diferentes das nossas, e eu acho que essa é a parte mais legal da leitura, a tal da representatividade, e eu acho que ela é muito importante e cada vez mais eu tenho gostado de ler livros assim. Então às vezes tem um livro que a gente nem gosta tanto da história em si, mas que ele pode significar muito nessa questão da representatividade. Vou citar um exemplo aqui, que é o Cores Vivas, da Patrice Lawrence, acho que é esse o nome da autora. É uma história sobre um jovem negro que vive em Londres e ele acaba ali, a história começa quando a menina que ele gosta, né, e tá com ele num trem fantasma morre do nada, e ele é a única testemunha desse caso, e por ser negro, ele acaba se tornando meio que automaticamente um suspeito, né, dessa situação, e aí a partir daí a história vai indo, e foi uma história assim, que eu não gostei tanto enquanto livro, vamos dizer, porque eu não me prendeu tanto, não me envolveu tanto, mas eu gostei muito de conhecer essa outra realidade, que não é a minha, né, de um jovem negro ali se tornando suspeito ali simplesmente porque ele é negro. Então, assim, pra mim foi uma leitura que valeu muito a pena, foi uma leitura que me ensinou bastante. Pode não ser o livro favorito meu, como livro, como história, mas foi um livro que me ensinou muito e que tem essa questão da representatividade muito forte. Então é isso, às vezes você não gosta tanto do livro enquanto uma leitura, né? Você fala, eu amo essa história, eu amo esses personagens, mas ele representa muito nesse sentido de você conhecer outras culturas, outras realidades, o que eu considero muito importante, e de você conseguir realmente absorver um pouco de outras realidades que você não poderia absorver se não fosse os livros. Então esse é um ponto que eu acho que conta muito na hora de avaliar uma leitura. A próxima questão é a da experiência pessoal, né, que é a mesma coisa da representatividade. Às vezes você não gosta tanto do livro, ou outra pessoa não gostou tanto do livro, mas pra você ele significa algo por causa da sua vivência, né? Então, sei lá, por exemplo, Quem é Você, Alaska, eu acho que é um livro desse tipo. Muita gente não gosta, ele é um livro ame ou odeie,
mas eu gosto muito, eu acho, por conta das coisas que eu já vivi, por conta das coisas que eu já passei, e ele me traz essa mensagem importante por uma questão de vivência minha. Então, se a outra pessoa não gosta, não é porque ela é insensível, porque ela é chata, não, é porque às vezes aquela história não significa tanto pra ela, porque ela tem outras vivências. Então, acho que também tem isso, e é por isso que eu falei lá no começo do vídeo, e eu repito aqui, que essa questão de avaliar um livro como bom ou ruim é muito subjetiva, porque depende de coisas que a gente tem que são muito diferentes, né, entre uma pessoa e outra. Mais um ponto, eu acho, são as reflexões. Eu gosto muito de refletir sobre a vida, né, sobre os livros também. Então, tem leituras que às vezes eu não gosto tanto, mas que me fazem pensar em muitas coisas, em muitas questões. E aí esse livro automaticamente já sobe no meu conceito, porque essa é uma coisa que eu gosto de fazer com as leituras, né? Eu gosto que as leituras me provoquem essas reflexões. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, que foi um livro que eu li e eu achei ok, mas depois que eu terminei conversando com a Ali, do Ali Lendo os Livros, que a gente leu juntas, a gente começou a pensar em um monte de coisa, a refletir sobre várias coisas, a ver como tinha assunto ali nas entrelinhas, e aí o livro já automaticamente foi de ok pra muito bom, né? Então é uma leitura que quando eu recomendo, eu já aviso isso, eu falo, olha, talvez durante a leitura você não goste tanto, mas quando você terminar, você vai ver que esse livro traz muitas reflexões, né, que traz muito mais do que tá ali na superfície. Então é um livro que eu acabei mudando o meu conceito depois de terminar a minha leitura, de discutir a leitura, porque realmente é um livro que tem muito para absorver. E agora que eu já falei sobre todos os tópicos que eu penso ali na hora de avaliar um livro como bom, ruim, maravilhoso, péssimo, eu vou explicar por que eu não dou mais estrelas, né, nota para as minhas leituras. Então assim, eu antes dava de 1 a 5, né, a nota, e eu comecei a perceber várias coisas. A primeira era que, pra mim, um livro 3 estrelas é bom, tipo, vale ler. Mas para muitas pessoas eu tava percebendo que era assim, esse livro é 3 estrelas, então eu não quero ler. E isso me preocupava por causa dessa questão da subjetividade, né, que não dá pra você ficar explicando, olha, eu dei 3 estrelas, mas pra mim 3 estrelas é bom, né, porque, enfim, a nota deveria facilitar. E não, sei lá, não deveria ser uma coisa que passa uma impressão errada, né, então esse foi o primeiro ponto que eu realmente falei, poxa, talvez eu não devesse mais dar nota. Em segundo lugar, eu acho que a nota, ela é um pouco superficial. Claro que assim, é ótimo porque ela resume ali em linhas gerais, né, o que a pessoa achou sobre aquele livro, aquele filme, qualquer coisa, né, que ela quiser avaliar. Mas quando se trata de coisas que a gente tem mais sobre o que falar, por exemplo, eu não me importo de dar estrela para livro, para filme, porque eu não assisto tantos, então eu não tenho essa base de comparação, as referências, então pra mim assim, tanto faz, e as pessoas também não levam tanto em consideração a minha opinião dos filmes, então eu não ligo de dar estrela, porque eu acho que não faz muita diferença. Mas sobre os livros é diferente, eu sempre tenho muitos pontos que eu quero ressaltar, sejam eles positivos ou negativos, então eu acho que dar nota não é errado, tá? Eu acho que cada um faz do jeito que quer, faz da forma que achar melhor, porém eu não me sinto mais confortável em fazer isso, porque eu percebia que a nota acabava se tornando, às vezes, um retrato que não era fiel à minha opinião, né? Então eu dava, sei lá, 3 estrelas, porém, olha, gosto muito disso. Às vezes isso que eu gostei é justamente o que vai fazer você gostar também, entendeu? Ou olha, eu dei 5 estrelas, mas tem essa ressalva aqui. Então assim, eu comecei a perceber que realmente as minhas notas não estavam refletindo o que eu queria falar sobre aqueles livros. Talvez o problema fosse eu, né? Mas eu achei que realmente não estava mais funcionando pra mim. E por isso que eu decidi parar, porque eu acho que existem muitas coisas por trás do que faz um livro ser bom, médio, ruim, ou às vezes até um livro mais ou menos, mas que vale a pena ler, ou é um livro muito bom que você gostou, mas que você sabe que não é pra qualquer um, né? Assim, que não é todo mundo que vai gostar, como eu falei, por exemplo, de Quem é Você, Alaska, e poderia falar vários outros, porque existe essa coisa da experiência pessoal, né, e da percepção de cada um, dos valores, das prioridades, não tem como a gente resumir tudo isso em uma nota. Como eu falei, eu vou repetir, a nota é só um resumo, né, só tipo realmente um apanhado geral do que a gente achou de um livro, mas eu senti realmente que pra mim ela tava ficando um pouco, limitando um pouco a minha opinião. Pra mim o que incomodou foi perceber que o meu padrão, né, a minha referência de 3 estrelas, 4, 5, 1, 2, era muito diferente do padrão de outras pessoas.
né? E não tem nada de errado nisso, não sou eu que tô certa ou errada, nem você. Primeiro eu pensei em colocar de 1 a 10, porque eu acho que a gente tem, né, um leque maior ali, mas depois eu falei, não, eu não vou mais botar mesmo, porque eu quero explicar por que eu gostei ou por que eu não gostei de um livro, ou explicar o que eu gostei e o que eu não gostei no livro, e quem tiver interessado em realmente saber a minha opinião, pode ler e a gente pode debater, a gente pode discutir, a gente pode discordar, mas eu queria realmente passar a minha opinião de uma maneira fidedigna, né, ao que eu realmente pensei sobre aquele livro, e eu achei que as notas não estavam mais fazendo, né, refletindo a minha opinião real, e foi por isso então que eu parei de dar notas. Mas eu quero reforçar aqui, não é errado, não acho errado, não acho que todo mundo tem que parar de dar nota, eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Então se você sente que as notas refletem a sua opinião, ótimo, e se você sente que não e ainda não parou por algum motivo, pense nisso, porque, né, o que importa, eu acho, é a gente se sentir bem, né, se sentir confortável e sentir que a gente tá transmitindo a mensagem que a gente quer transmitir. Então foi por isso que eu parei e é isso. Então eu quero saber como que vocês avaliam os livros, né? Como que vocês decidem se um livro é bom ou ruim. Se vocês compartilham alguns desses pontos aqui que eu falei, se tem outros que vocês também usam na hora de fazer, né? De tomar essa decisão. E, enfim, recados de sempre. Inscrevam-se no meu canal, curtam e compartilhem esse vídeo. E logo mais eu volto com um novo.